caráter é um caráter de bondade, Pai, de amor, de cuidado, de proteção. O Senhor tem trabalhado a nossa vida para uma oportunidade como esta. É um presente do Senhor para nós, uma natureza encantadora, uma oportunidade para nós desligarmos um pouquinho das inquietações da vida, das preocupações, do pecado, para podermos passar um fim de semana com o Senhor. Obrigado, Senhor. Nosso coração é muito grato. Nos encontramos aqui agora com a oportunidade de abrir a Tua Palavra. O que o Senhor tem para nós? Qual é a Tua vontade para cada um de nós, Senhor? Qual é o Teu propósito? Qual é o Teu plano? Qual é a meta que o Senhor tem para a nossa vida? Nós queremos saber. Sabe por quê, Senhor? Porque a vida é tão corrida, a agenda é tão cheia, que às vezes são poucas as oportunidades e os momentos para refletirmos sobre a vida, para orarmos mais. Mas nessa noite, nesse fim de semana, nós nos entregamos a Ti. Nesse momento, pedimos o Espírito Santo para batizar a nossa mente com o entendimento da Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém. São Lucas, no capítulo 6, Jesus já tinha agora bastante seguidores. E ele agora tinha um grande desafio. Qual era o desafio de Jesus? O desafio agora era que ele precisava de sabedoria. Olha que coisa interessante. Isaías profetizou que ele será cheio do espírito de sabedoria, de entendimento, de justiça. Está lá em Isaías. Por isso Jesus orava. Jesus orava buscando sabedoria. E agora então ele vai passar a noite inteira orando. Por que motivo? Falar nisso, deixa eu te perguntar. Você já teve uma experiência de passar a noite inteira em comunhão com Deus? Com a oração, com o estudo da Bíblia e com louvor? Queridos e amados, Jesus agora então ele reúne, bem-aventurado aquele que crê. Jesus então agora, capítulo 6 de São Lucas, ele reúne os discípulos, já um número grande de seguidores, e ele vem agora selecionar, escolher os 12 que seriam bem próximos dele. Vocês sabiam que haverá um número, um grupo especial que estará próximo de Jesus no trono, no santuário celestial? Vocês sabem quem é esse grupo? Os 144 mil. É possível que alguns dos que estão aqui farão parte desse grupo. É possível. É sério. Eu não sei se você já pensou. Alguns já falaram, pastor, eu queria, mas eu estou com medo. Então eu tenho pedido para Deus, me tira antes dessa reta final. 144 mil. Jesus capítulo 6 e o versículo 12 diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, vida de oração Jesus, e passou a noite orando a Deus, e quando amanheceu chamou a si os seus discípulos, seguidores, e escolheu 12. Para os últimos dias, meus queridos, nós não podemos esquecer de uma coisa: para os nossos dias, Jesus está selecionando. E a seleção dele é bem criteriosa. Não é qualquer um que Jesus vai permitir que faça parte do remanescente na reta final. É importante a gente compreender a dimensão dos critérios de Cristo para a escolha desse grupo. O padrão de Jesus é um padrão muito elevado e assusta, porque é um padrão de alguém que está no maior nível, o mais alto nível de santidade. E aqui diz que ele escolheu 12. Quem eram aqueles 12? Aqueles 12 não eram aparentemente os melhores. E é por isso que você e eu podemos ter esperança, amém? Porque nós não somos os melhores. Não somos. Eu pelo menos não me acho. Se você se acha, eu queria te dizer, ore um pouquinho mais. Quem está em pé, muito cuidado. O momento em que a gente acha que já está no padrão é muito perigoso, porque nós podemos nos conformar e achar como Laodiceia que nós já somos ricos e abastados. Agora então, o que Jesus faz? Jesus trabalha com esses discípulos e chega um momento em que Jesus agora vai para o céu.
Quais são as últimas e quais são as palavras, os conselhos selecionados por um pai, por exemplo, que vai se despedir do seu filho que estará indo para uma faculdade, ou quem sabe vai se casar? Você sabe muito bem, não são palavras simples, são palavras especiais, com bastante cuidado. E Jesus agora, nas suas últimas orientações para os discípulos, ele diz uma coisa, São João 14, versículo 16, ele diz que ele vai ascender aos céus, e lá no céu, ele vai ministrar no lugar santo, ele vai ser o mediador, ele vai ser o intercessor, e lá no santuário celestial, ele vai fazer uma oração especial pelos seus discípulos, amém, irmãos? E esta oração era a oração que ele ia pedir para o Pai enviar o quê? O Consolador, o Espírito Santo. Só que os discípulos precisariam fazer algo muito importante. Vamos ver, São João 14, Jesus diz assim: eu rogarei ao Pai, e Jesus garante, se eu rogar, o Pai vai dar. O que Jesus pede para o Pai, ele dá. Olha que coisa maravilhosa, sabe por quê? Porque Jesus tinha intimidade com o Pai. Jesus gostava do Pai, e o Pai gostava de Jesus. Quanto você gosta do Pai? Quanto o Pai Celeste é importante para você e para mim, na nossa vida diária? É um Paizinho querido? Agora então, Jesus começa a detalhar em São João, no capítulo 14, 16, o ministério do Espírito Santo que ele ia pedir o Pai para vir no lugar dele, para estar com os seus discípulos. Diz a Bíblia que o Espírito Santo, ele viria para ensinar e viria para guiar. Hoje os professores gostariam muito, tem alguns aqui, gostariam muito de acompanhar os seus alunos. Existem aqueles alunos especiais, não é verdade? Que você acaba tendo, poxa vida, como eu gostaria de passar o dia inteiro com esse aluno, encontrar para acompanhar, para formar esse menino. Eu não sei se você já passou por essa experiência, eu já passei, pela experiência de alguns adolescentes, que realmente me foram assim muito especiais. E tudo o que eu queria, eu e minha esposa, era ter mais tempo com eles, para conversar, para aconselhar e para orientar. Jesus então agora, a Bíblia diz que o Espírito Santo viria para convencer do pecado, da justiça e do... Esse era o ministério do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo seria importante para os discípulos? Por que o Espírito Santo é importante para nós hoje? Porque é ele o nosso professor, porque é ele o formador do caráter semelhante ao caráter de Cristo, porque é o Espírito Santo que nos acompanha, é aquele que está conosco, é aquele que traz a presença de Cristo à nossa vida, amém? Então o que aconteceu? Eles creram, e eu quero convidar você para Atos capítulo 1 e o versículo 4. Olha o que a Bíblia diz. Jesus deu uma ordem. Olha, quando Jesus manda é bom obedecer. Ele deu uma ordem para os seus discípulos em Atos capítulo 1 e o versículo 4. Esta ordem era que os discípulos deveriam ir para Jerusalém. 1 e o verso 4. Atos 1 e o verso 4. Determinou-lhes, ordenou que não se ausentassem de Jerusalém. Você gostaria de fazer desse fim de semana, desse lugar, a sua Jerusalém? Se eles fossem para Jerusalém para viver uma vida comum, não era o que Jesus havia pedido para eles. Jesus determinou para eles: vão para Jerusalém e vão buscar o quê? Olha o que a Bíblia diz: mas que eles esperassem a promessa. E qual era a promessa? A promessa do batismo do Espírito Santo. Queridos e amados, agora a pergunta é: eles foram? Então eles creram. Quem crê, vai. Quem não crê, fica. Quando Deus manda ficar, você crê, você fica. Quando Deus manda vai, você crê, você vai. Aonde está a nossa fé? A nossa fé está em uma condição de que tudo que Deus falar para nós, nós vamos acreditar. Nós vamos confiar que será possível. Sabe por que eu estou falando isso? Os discípulos receberam a chuva temporã. E a chuva serôdia, que é o clamor nosso para os nossos dias, ela é muito mais abundante. Dá para entender isso? Dá não. Sabe por quê? Porque é uma dimensão que talvez ainda a gente não experimentou na nossa vida. Muito mais do que os discípulos receberam. Os discípulos realizaram milagres.
Os discípulos, as pessoas queriam tocar na sombra deles. Os discípulos foram chamados de deuses. Você entendeu o que é isso? Na hora que alguém chegar para você e falar, te chamar de santo, que tal, hein, Érica? Ou eu, por favor, não sou. Eu não posso, porque eu não estou nem nos pés de Jesus. Sabe, queridos, isso é uma situação assim bem especial. E eu quero convidar você para aquele que obedece é aquele que demonstra que ele crê. E eles foram buscar a promessa. Então, meus queridos, o que aconteceu? Para os nossos dias hoje, a promessa é: toda a terra vai ser iluminada com a glória. Que glória! Os discípulos saíam e o mundo falava: vocês são cristãos. Por quê? Porque vocês parecem demais com Cristo. Cristão vem de Cristo. Queridos, uma experiência única. Há um chamado para os nossos dias hoje. O chamado é para buscarmos a chuva serôdia. E a chuva serôdia, meus queridos, ela vem para que nós possamos experimentar o fechamento da história deste mundo. A chuva serôdia, ela vem não para restaurar a imagem de Cristo. Não, ela não vem para restaurar. A restauração da imagem é o processo da obra da chuva temporã. Ela vem para selar. Sabiam disso? Para fechar você como pacote do céu. Amém? Para que nós possamos viver o alto clamor. Agora então eu quero te convidar para uma coisa interessante. Quais são as necessidades que nós temos na vida? Comer? Temos. É importante comer? Fique você algumas horas depois do horário de comer. Como que você vai ficar? Não mexe comigo, Adilson, eu estou nervoso. O que, pastor? Faz algum tempo que eu não como. Sabe, meus queridos, muitas são as nossas necessidades. Mas qual é a maior necessidade? Minha filha querida tinha uma grande necessidade. Antes dela se casar, ela sonhava em ser mãe. Ela ficou 2 anos, quase 2 anos, praticamente 2 anos, sem engravidar. Tudo que a minha filha e o meu genro queriam era um bebê. Hoje, nesse mundo, tudo que algumas crianças querem é serem jogador de futebol, é ser um cantor, é ser um artista, um famoso. O salário aumentar é uma necessidade. Uma casa, móveis, um carro bom. Acima de tudo isso, Ellen White diz que a maior necessidade hoje é de um revamento verdadeiro pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Queridos e amados, fome e sede do Espírito. Ellen White diz que onde não há fome e sede do Espírito, há sequidão na alma. Sabiam disso? Onde não se busca o Espírito, a experiência é de mornidão espiritual. Queridos e amados, como que eles buscaram? Foram para Jerusalém, 10 dias. Jesus não falou que seria no 10º dia. Ele não falou que seria no 1º dia. E eles buscaram primeiro, o 5º, o 9º dia. E agora era hora de desanimar, porque o Espírito não. O que faltava para o Espírito vir? O que falta para o Espírito vir sobre mim na chuva serôdia, queridos? O que falta em mim? Atos dos Apóstolos diz que faltava reconciliação entre eles. Os discípulos tinham inveja um dos outros, eles tinham ciúmes, eles se achavam um superior ao outro. Os discípulos eram apegados ao reino terrestre. Ellen White diz que eles confessaram seus pecados. Ellen White diz que eles desapegaram-se do mundo. E então agora eles estavam prontos para receber a plenitude do Espírito. Amém? Só uma pausa para reflexão. Dá uma olhada para a sua vida. Dá uma olhada para a minha vida individual. Será que ainda está faltando alguma coisa para que o Espírito possa vir sobre mim, sobre você? Será que é o meu orgulho? Será que é a minha autossuficiência? Será que é alguma ambição terrestre? Será que é algum apego a alguma coisa?
materialmente falando, importante. Atos 1,14 diz que eles perseveraram unânimes em oração. Só uma pausa. Quanto tempo nós temos orado? O suficiente? Ou dá para orar um pouquinho mais? Ou dá para orar um pouco mais diferente, com mais intensidade? Quando foi a última vez que eu e você choramos amargamente diante do Senhor, pedindo o Espírito Santo, pedindo perdão pelos nossos pecados? A Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro e aquele olhar penetrou o santuário da alma. Quando o olhar de Cristo penetra o santuário da alma, não um olhar de repreensão, de correção, mas um olhar de amor, ele consegue despertar a verdadeira experiência para que o coração possa se lançar ao pó e se render completamente a Cristo. A Bíblia diz para nós no capítulo 2 e o verso 4 que eles ficaram cheios do Espírito. Sabe por quê? Porque buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ai, Senhor, por favor, me abençoa. Ai, Senhor, eu estou correndo agora, me perdoa, eu não tenho muito tempo para falar contigo, mas eu estou precisando do Espírito Santo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, que se declara ser cristão, o meu povo que se diz ser o remanescente dos últimos dias, se humilhar, se converter e orar, o que eu vou fazer? Eu ouvirei dos céus e derramarei bênçãos. Esse fim de semana, o processo é simples: humilhação do coração, reconhecimento da nossa condição e clamar e pedir o Espírito Santo. Bom, mas e agora? E Cristo, como é que é esse processo? Jesus ascendeu aos céus, deixou a promessa e ele disse o seguinte: eu é que vou pedir ao Pai, mas vocês vão pedir a mim. Entendeu como é que era o processo? Eu rogarei ao Pai para que Ele dê o Espírito para vocês. Isso quer dizer que Jesus estava onde? Depois você dá uma olhadinha aí. Nós encontramos em Atos capítulo 2, o verso 33, que Pedro disse que ele assentou-se à direita do Pai para agora ser o mediador, o intercessor. Então os discípulos tinham ciência de que Jesus estava no santuário celestial, e isso moveu os discípulos a uma certeza: não estamos sozinhos. Amém? Jesus não nos abandonou, Ele foi e Ele está lá, nós vimos Ele subir. Foi algo sobrenatural, e ele foi para o céu, e ele está à direita do Pai. Sermão de Pedro, logo após que eles receberam o Espírito Santo. Jesus está no céu. No capítulo 8 de Hebreus, o verso 1 e 2 diz: o essencial de todas as coisas, o mais importante é que nós temos o quê? Um sumo sacerdote que assentou-se à direita do Pai. Vocês estão entendendo a importância do ministério do Espírito Santo aqui embaixo e do ministério de Cristo lá em cima? O ministério do Espírito Santo aqui embaixo, na nossa vida, no nosso coração, no santuário da nossa alma, ele depende do ministério de Cristo lá. Por isso a parceria desses dois poderes é o que garante para nós que a vitória é certa. Queridos e amados, último texto nessa noite, capítulo 9 e o verso 24 de Hebreus diz: ele foi para o céu para comparecer por nós diante do Pai. Jesus hoje, ele está diante do Pai e ele intercede por você e por mim. Amém? Queridos e amados, eu gostaria de convidar vocês para nós entendermos a necessidade de se comprometer, da necessidade de determinar na vida para onde nós queremos ir, o que nós queremos. Se é dinheiro, eu quero te dar uma dica: trabalha bastante, procura arranjar um emprego que eles pagam bem, ok? E tem muitas opções. Se é beleza que você quer, vou te dizer o que você deve fazer. Alguns produtos, plástica, implante, que tal?
Se é roupa boa, bonita, loja de marca, não é isso mesmo? Muitas lojas. Quer uma dica? Vá à Quinta Avenue em Nova York. Fui lá. Que tristeza. Entramos numa que era ponta de estoque. Naquele momento eu não comprei nenhuma roupa para mim, mas eu vi a vibração dos meus colegas e pastores e entendi e aconselhei: cuidado, tal, aqui. O que você e eu queremos? Precisamos pagar o preço, e às vezes o preço é muito caro, financeiro, saúde, algumas coisas que hoje nós determinamos na vida. No futuro nós vamos lamentar porque investimos tanto. Quantas pessoas investem para alcançar algumas realizações na vida e depois elas perdem a saúde? Tá bom, dá para suportar. Perdem os filhos porque os filhos se foram e trabalharam tanto e não passaram tempo com seus filhos. E às vezes os filhos ligam e não dizem: estou com saudade do ninho quentinho. Queridos, você gostaria de fazer deste lugar a sua Jerusalém? Você gostaria de fazer desse fim de semana os seus 10 dias de busca? Paga o preço e você vai receber a recompensa. Garanto em nome de Jesus, amém? Porque Ele está desejoso disso. O que mais o Pai, o que mais Deus, o que mais Jesus anseia é que nós façamos a petição, essa é a expressão do Espírito Santo. Há algumas pessoas que eu gostaria de convidar para vir aqui à frente. Por quê, pastor? Antes, eu queria dizer que a vela, ela tem algumas coisas interessantes. Tem um pavio, tá bom? Sem o pavio, não tem chama, não tem fogo, não tem luz. E eu gostaria de convidar você para entender que a ilustração do pavio é você, sou eu. E Jesus quer que toda a sua glória ilumine a terra, o seu caráter seja manifestado através da sua, da minha vida. Interessante você. Você é tranquilo? Não te vejo estressado? Não te vejo ansioso? Já aconteceu com você? Alguém chegar e falar: você é tão diferente? Não pensei. Só que o pavio sozinho pode até acender. Quantos segundos vai conseguir permanecer aceso? Dá nem para contar quase, né? Mas se tiver aqui um elemento ao redor dele, e que nós chamamos aqui de combustível, e que nós chamamos aqui da essência que conserva a chama por um bom tempo acesa, iluminando um quarto escuro, uma pequena vela é o suficiente para iluminar a escuridão de um cômodo. Nós temos aqui um coração branco, não temos? E nós temos aqui uma vela com pavio, com fio, né? E com essência. Porém, falta o fogo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é símbolo do fogo. Mas a Bíblia diz que Jesus é símbolo da luz que ilumina esse mundo. Olha que junção, que coisa interessante. O pavio, ele precisa o quê? Do fogo. Mas o pavio precisa de quê? Do azeite, para conservar a chama acesa. Quem é o azeite? O Espírito Santo. Quem é a luz? Jesus.
Quem é o fio, o pavio? Você e eu. Eu gostaria de convidar aqui o Arthur. Arthur, ele é líder ancião da igreja de Catas Altas, logo ali, cerca de 300 quilômetros daqui. Ele acreditou que poderia vir aqui com a sua família e os seus filhinhos. Eu gostaria agora de chamar o André, representando o Coronel Fabriciano. Eu gostaria de chamar aqui agora o Tiago, representando Ipatinga. Tiago está aí? Eu gostaria de chamar o Gerson, Vila Isa. Eu gostaria de chamar o Adilson, Nova Santa Rita. Eu gostaria de chamar a Joana, Santa Rita. Eu gostaria de chamar o Haroldo, Caravelas. Eu gostaria de chamar a Paula, Atalaia. Eu gostaria de chamar a Luciene, Vila do Sol. Talvez vocês nunca participaram de um retiro como esse, de um fim de semana como esse, de uma oportunidade como essa, de uma Jerusalém na vida. Mas hoje nós estamos aqui e nós gostaríamos de convidar vocês para que vocês levassem a experiência que vocês vão ter aqui para as suas igrejas. Mas esse símbolo aqui é muito interessante. Porém, vocês receberam também o quê? Um coração escuro. A perguntinha é simples: vocês já estão branquinhos ou porventura ainda tem alguma mancha no santuário da alma, no coração? Então, vocês estão com a de vocês aí, não estão? O coraçãozinho escuro. O que é isso? As vestes da justiça de Cristo, o caráter de Cristo, só é possível mediante a obra que o Espírito Santo opera no nosso coração. Por isso nós precisamos do Espírito. Por isso a necessidade do Espírito Santo na nossa vida. Vocês gostariam de uma chama nessa vela para simbolizar cada um de vocês? Só que eu gostaria de dizer, você tem que pegar o fogo. É possível o Espírito Santo trabalhar em você? É possível. Se você, como eu, você deve se achar bem difícil. Eu já ouvi frases assim: você teria coragem de casar com você mesmo? Ai, cada um de nós sabemos quem nós somos. Aonde está Cristo? Diante do Pai, nessa noite, falando: Pai, olha lá o que eles fizeram, Pai. Deixaram o fim de semana, deixaram a sua cama para ir dormir no chão, para ir dormir em barraca, para não comer, ou para comer uma comida talvez diferente, para passar um friozinho. Olha, Pai, é sério, Jesus é justo, eles estão pagando um preço. Queridos e amados, em momento de reflexão, em momento de compreensão da dimensão do significado disso aqui, a pergunta é: quanto você pode entregar para Jesus operar na sua e na minha vida? Nós vamos agora para o que chamamos do momento da estreia nesse fim de semana do santuário. E lá no santuário a gente vai conversar um pouquinho mais. E eu quero convidar vocês para a gente já cantar a música Entrega. Toma, Senhor, os meus pensamentos. Toma, Senhor, o meu orgulho. Toma, Senhor, as minhas ambições. Toma, Senhor, a minha vaidade, a minha presunção, a minha autossuficiência. Por favor, toma e me derruba, Senhor. Me derruba no pó, porque eu preciso ser restaurado e restaurada.
Eu preciso viver uma experiência diferenciada. No momento que nós começarmos a cantar, nós vamos nos dirigir para o altar de sacrifício. Lá tem um cordeiro, se você olha. O cordeiro, ele se entregou para nos sensibilizar, para que nós pudéssemos também nos entregar. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração puro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que Ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração puro e pecador. Mas aqui